Fabamed Conexão Saúde. Olá, vamos abrir mais um programa Fabamed Conexão Saúde, hoje contando histórias de vida que se perpetuaram através de hospital. Um hospital que é uma referência em toda a Bahia, o Hospital Martagão Gesteira, e para isso convidamos o Dr. Carlos Emanuel Melo, que é cirurgião pediátrico há 25 anos do hospital e há alguns anos vem dirigindo a Liga Baiana, Liga Álvaro Bahia, contra a mortalidade infantil, que a gente vai contar toda essa história maravilhosa aqui para vocês. Dr. Carlos Emanuel Melo, prazer estar aqui conosco. Prazer é todo meu, a oportunidade de falar de algo que eu amo, que faz parte da minha vida. Pois é, o Hospital Martagão Gesteira não faz parte apenas da sua vida, mas da vida de milhares de crianças e adolescentes, né? Pessoas que encontraram a saúde ali, e uma história que começou há mais de 100 anos com a criação da Liga Baiana contra a mortalidade infantil. O que é que a gente pode falar logo para abrir esse tema tão interessante, doutor Carlos? Eu acho que uma instituição que nasceu em uma época em que 400 crianças em 1000 morriam antes de completar um ano de idade. E estamos num tempo em que temos aí algo em torno de 15 por 1000, que ainda nos incomoda. Eu acho que essa instituição viu muita coisa, tem muito que falar, tem muito registro histórico. E é por isso que nós dizemos que ela é um patrimônio dos baianos. Patrimônio dos baianos ali na rua José Costa, é isso? José Duarte. José Duarte, no Tororó. Quem não conhece o Hospital Martagão Gesteira? Agora eu vou fazer uma surpresa para o doutor Carlos Emanuel, que escreveu um livro lançado recentemente. E vamos para a imagem número 1, porque história é algo que eu gosto demais. E a gente foi buscar uma reportagem no jornal à tarde. Pedi a Tônia aqui que bote a imagem número 1. Demora, Tônia, para sair? É realmente, olha aí, a vida e a saúde humanas protegidas desde o berço. Passa, por favor, para a imagem 2, Tônia. Isso é o Jornal à Tarde de maio de 1924. Olha aí. Pode esticar um pouquinho a tela, aumentar a tela. Porque está aparecendo um outro trecho embaixo do... Aí, aumenta aí, por favor. Isso aí. Olha aí, gente. Inauguração do outro consultório de lactentes. A gente precisa contar essa história. Quem está aí nesse óculos aí, em primeiro plano, o doutor Martagão Gesteira. Não, é o doutor Enéas Castro, médico-chefe do novo lactário para crianças. Doutor Carlos Emanuel, conte um pouco da história dessa Liga Baiana contra a mortalidade infantil, porque a própria história da família de Manduci está diretamente envolvida na história dessa liga. Me conta aí para o nosso público saber o que é isso. Era uma época de profunda transformação na forma de cuidar das crianças. E esses pediatras, entre eles Álvaro Bahia, Martagão Gesteira e alguns outros fundadores da instituição, eles rompiam com um paradigma no modelo de assistência à criança. A ruptura vem da troca da forma de cuidar no modelo caritativo para um modelo técnico e científico. Até então, quem cuidava disso eram freiras, não é isso? Até então, a alternativa que tinha para as crianças era a roda dos expostos, era o acolhimento nos orfanatos. Isto porque muitas das crianças eram abandonadas, havia pobreza e miséria extrema, e uma das formas de evitar o infanticídio e, inclusive, o abandono de uma criança foi ajudado pelas freiras que acudiam essas pessoas e levavam lá para cuidar dentro dos orfanatos. O que eles trazem é um novo pensar sobre o cuidado da mortalidade infantil. Deixa eu fazer um breve parêntese aqui. Parece que o doutor Joaquim Martagão Gesteira,
ele vai a vai nos Estados Unidos, eu acho, não é isso? Ele conhece outra realidade e volta profundamente impregnado da necessidade de se fazer algo, não é isso? Sim, ele bebe das fontes externas. É um tempo de mudança. E é um tempo, a década de 20 é o tempo do florescimento da ciência no Brasil. Então, eles trazem isso para a Bahia. E aí eles começam a dizer o seguinte, olha, para reduzir a mortalidade infantil, nós precisamos de ações pragmáticas, técnicas, científicas, e apostam no binômio mãe-filha. E começam os primeiros movimentos de higiene infantil, de correção do erro alimentar, de incentivo ao aleitamento materno. São as bases, os primórdios do que é hoje a assistência à puericultura básica. E eles são os primeiros aqui na Bahia, os protagonistas disso. Talvez as pessoas não saibam, mas eles protocolaram isso, passaram a observar de uma maneira sistematizada, com visão de futuro e científica. Isso chega na década de 30, passa por aqui, assiste a Chateaubriand, e ele consegue convencer o presidente Getúlio Vargas desta beleza que está sendo feita aqui. Quando o Getúlio toma conhecimento, ele convida o Martagão Gesteira para ir para o Rio de Janeiro, fundar o Instituto de Atenção à Saúde da Criança. O Martagão vai. Instituto Nacional, né? Nacional. E Álvaro continua aqui. Uhum. E Álvaro, então, pega essa bandeira e segue construindo tudo que havia sido pensado para fazer. Fazer outra intervenção. Quando o doutor Martagão Gesteira funda a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil, no dia 17 de junho de 1923, ele tinha Álvaro Bahia, que era primo carnal de Irmã Dulce, filho da irmã mais velha do pai de Irmã Dulce, que é Júlia Stanislau Pontes Bahia, né? E o pai de Irmã Dulce era Augusto Lopes Pontes. E então, quando o Martagão cria, ele e Álvaro Bahia, eu acho que Álvaro da Franca Rocha, se eu não estou enganado, são os seus pupilos diretos, os braços direitos, né? Sim. E pouca gente sabe, mas quando Irmã Dulce, mais ou menos em 1929, Irmã Dulce já com seus 15 anos, por aí, antes de entrar para o convento, o pai dela coloca ela para trabalhar lá na pupileira, na Liga, para ver se ela arrumava algum partido, porque ela só queria fazer caridade. Não sei se você sabe disso. Não, essa informação não. A estação da Denise aqui, eu ouvi suas informações. Mas, e parece que ela começou a receber muitos mimos dos jovens médicos, mas ela não ligava, recebia chocolates e tudo. Quem ficava com os mimos era a irmã dela, Dulcinha, que é a mãe de Maria Rita, das obras sociais de Irmã Dulce. Quando Martagão Gesteira se muda, a gente vai voltar um pouquinho no tempo, para o Rio de Janeiro, o doutor Rinaldo Delamare, o famoso pediatra, conceituou Martagão Gesteira como o verdadeiro chefe da escola pediátrica brasileira. Eles faziam uma dupla perfeita. O Martagão era um pouco mais avançado na idade, então era quase como um tutor, era um parceiro na frente. E Álvaro vem bebendo dessa fonte e buscando, basicamente, o que eles trazem é essa mudança, mudança na forma de assistir a criança. Agora, do ponto de vista da caridade, do amor ao próximo, nós temos uma fonte viva extraordinária aqui, que é a Dona Rosina. Dona Rosina hoje... Rosina Bahia, neta de Álvaro Bahia. Sim. Então, Dona Rosina conta, dá gosto de ouvir ela falar, como Álvaro vivia aquele negócio. Como era o final de semana na casa deles, que ele deveria parar para descansar, e ele continuava falando dos problemas da infância, da juventude, o que precisava ser feito para diminuir a mortalidade. Era uma missão, né? A missão era 24 horas por dia, todos os dias do ano, eles só pensavam nisso. Engraçado que muita gente fala até nesse tipo de coisa, quando vem seres muito avançados, como Irmã Dulce, por exemplo, ao lado dela sempre tem ao lado desses seres sempre tem uma pleiade de outros seres. Tem esse primo dela, Álvaro Bahia, tem um tio dela que é chamado José Lopes Pontes, fez um trabalho belíssimo no Rio de Janeiro, um gastroenterologista, e também se dedicou lá, fez uma casa das prostitutas, onde as prostitutas do Rio recebiam tratamento médico, também filantrópico. Eu tenho aqui, doutor Carlos Emanuel,
Outra coisa muito interessante, em novembro de 1930, antes de Martagão Gesteira ir embora, a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil e a Santa Casa de Misericórdia, que houve no início, eles atuaram juntos, né? Inauguraram um novo instituto destinado, olha que coisa importante, ao ensino da cadeira de Clínica Pediátrica Médica, Faculdade de Medicina, novembro de 1930. Isso, a Santa Casa de Misericórdia da Bahia, ela foi um berço de muitos movimentos. O próprio Hospital Martagão Gesteira, ele é construído em um terreno cedido pela Santa Casa, né? Parte daquele terreno foi cedido lá atrás para a construção do hospital. Então, ela se desdobrou, eles trabalhavam juntos, havia ali aquela interação. Interação. Então, eles trazem para a filantropia os conceitos caritativos. É como se fossem filhos da Santa Casa. Aliás, isso é algo que precisa ser reavivado na história, porque não foi só o Hospital Martagão Gesteira. Outras instituições filantrópicas também foram gestadas ali no seio da Santa Casa. Isso é muito interessante, gostei disso. Agora, olha as coisas que eu estou sabendo aqui, eu quero que o senhor discorra sobre isso. A Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil foi a pioneira em implantar o primeiro banco de leite do Brasil, uma creche modelar, além de abrigo maternal e lactário. Isso nos dá um orgulho extraordinário. Realmente foi o primeiro banco de leite, porque... Explica o que é banco de leite para quem não sabe o que é. Então, vamos lá. O aleitamento materno foi uma das principais bandeiras naquela época. Se subestimava muito a importância e havia invasão de fórmulas, já se começava a falar em usar leite também não preparado para a criança, gerava diarreia, contaminação. Às vezes a criança ficava em leitos de adultos, é isso? E havia conceitos errados também. Né? Então, assim, o primeiro banco, nós temos lá uma foto, eu preciso trazer essa foto para você, que eu não sei se eu vou saber falar o nome correto, mas a gente põe depois na legenda, que é o vácuo extrator de Betnot, que é uma ordenhadeira humana, onde as nutrizes elas se sentavam no entorno desse vácuo extrator, colocavam no seio e aí sendo feita a sucção, ordenhando todas elas. Esse leite era processado, pasteurizado, acondicionado e distribuído para aquelas crianças cujas as mães não estavam produzindo leite e tinham lá um alimento perfeito. Isso tem um impacto extraordinário. Fomos os primeiros, dali começou tudo, depois foi exportado para o Rio de Janeiro, São Paulo, mas foi um momento. Maravilha. A Liga Baiana surge em 1923, né? Começa a apresentar resultados que vão chamando a atenção de outros lugares do Brasil, principalmente os centros mais desenvolvidos, né? Em 1936, se eu não estou enganado, é quando o doutor Martagão vai. Até 37, eu tenho informação aqui que em janeiro de 37, o comando da gestão pública de atendimento à criança no Estado passou para as mãos do doutor Álvaro Pontes Bahia, que é o primo carnal de Irmã Dulce. E aí começa o sonho dele, porque eu acho que muita gente se pergunta assim, muita gente se pergunta, me explica por que o doutor Álvaro Bahia lutou tantas décadas, né, para criar um hospital, e o hospital chama-se Martagão Gesteira. Essa foi uma homenagem dele ao amigo Martagão Gesteira. Na realidade, as pessoas que estavam no entorno gostariam que o nome do hospital fosse Álvaro Bahia. Mas Álvaro, dentro da sua modéstia, ele não aceitaria isso nunca. Tanto é que a Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil, ela só foi se chamar assim depois que Álvaro se foi. Antigamente era a Liga Baiana. Exatamente. Então ele tinha isso, ele não queria se imortalizar e se vai descer, propagar o nome dele, nem se vai descer. E é por isso que ele homenageia o amigo, como um irmão mais velho. Mas diz que ele era um mestre para ele também, o Martagão, não era? Ele tinha uma deferência muito grande para o Martagão. Mais velho que ele também. Orientou ele em muitas coisas. Eu acho que Álvaro Bahia de 1891. Né? 17 de dezembro de 1891. Agora, eu te cortei rapidamente para dizer o seguinte, Irmã Dulce também não queria que botasse o nome Obras Sociais Irmã Dulce, não sei se você sabe. Não. Ela queria Obras Sociais Santo Antônio, mas os conselheiros bateram o pé firme dizendo, como o nome dela era conhecido, ela captaria
mais recursos se botasse o nome dela nas obras. E mesmo a situação do seu primo. As pessoas não sabem, doutor Carlos Emanuel Melo, que é o nosso convidado de hoje, que é cirurgião pediátrico desde o ano 2000, lá no Hospital Martagão de Esteira, e nos últimos anos ele foi o grande maestro, o grande timoneiro para tirar a Liga Álvaro Bahia da mortalidade, contra a mortalidade infantil de uma situação, de uma crise seríssima, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu quero que isso fique claro para as pessoas. Entre 1945 e 46, a mortalidade infantil na Bahia era gigantescamente alta, e eu escrevi isso até no meu livro, de Irmã Dulce. Uma prova inequívoca da influência da Igreja Católica na sociedade era que havia mais registros de batismos que de brasileiros registrados civilmente, porque acreditava-se que a criança morrendo pagã, ela não iria para o céu. Então, os pais se prontificavam logo a batizar, antes até de fazer o registro, né? Com medo, porque a mortalidade infantil era absurda. Você veja como a história nasce completa, né? O advento da proclamação da República, lá no final do século, ele faz com que o eixo dessa gestão civil saia da igreja e vá para a sociedade civil e para o governo. Uhum. Com a assistência médica infantil também acontece a mesma coisa. Ela vai saindo da caridade e vai indo para uma iniciativa de mobilização, uma ONG, uma representante da sociedade civil, que é a Liga Álvaro Bahia. Uhum. Então, essas coisas elas acontecem, elas se conversam, elas acontecem em movimentos. À medida que a igreja é saindo da gestão do dia a dia, instituições de terceiro setor vinham ganhando espaço para cobrir uma lacuna, inclusive, que era deixada pelo Estado. Naquela época não existia conceito de saúde coletiva, não existia sistema único de saúde, e era um Brasil com assistência muito mais incipiente. Nesse cenário, a criança padecia, a criança morria, e os índices eram muito altos. Se pegar a história, a gente vem reduzindo progressivamente, ano após ano, e vem observando uma mudança no perfil epidemiológico que leva as crianças a óbito, e é essa história do Hospital Martagão de Esteira que ele vem se adaptando a todas as necessidades que cada década vem nos trazendo. Perfeito. A gente vai falar daqui a pouco sobre a atualidade do Hospital Martagão de Esteira, né? Hoje, o perfil de mortalidade infantil já não é tanto por essa questão sanitária, mas por problemas de câncer, né? Vamos mostrar mais umas fotos rapidamente, vamos colocar a história aí na tela dos nossos telespectadores. Lembrando, minha gente, se você estiver gostando do programa, faça por nós e para nós e pela saúde pública. Você vai lá, dá um clique, um gostei e depois você compartilha essa bela entrevista com o Dr. Carlos Emanuel, que trata da história de um dos mais importantes hospitais da Bahia, que é o Hospital Martagão de Esteira, e faça com que o algoritmo entenda que esse é um assunto importante, e aí mais e mais pessoas receberão essa oferta de aparecer na tela do celular delas esse nosso FabaMed Conexão Saúde. Vamos aí, já mostramos essa, imagem 1 e 2, vamos para a imagem 3, porque nós temos aí, doutor Carlos Emanuel, a luta, que é importante a gente falar disso, não vamos ficar tanto tempo na história, mas a luta do Álvaro Bahia, que é esse que está à nossa direita, à esquerda é o doutor Clemente Mariani, que foi ministro da Educação e Saúde, banqueiro, e nós vemos aí o hospital sendo construído. Foi uma luta que começou em 1946, não é isso? Isso. Começou efetivamente a construção. E vai passar até 1965. São 19 anos aí, 19 anos de construção de um hospital. Isso. E aí, como é que ele entendeu que tinha que haver um hospital? O senhor pode nos clarear sobre isso? Conserte um pouquinho o microfone. Primeiro, a constatação de que não havia leitos hospitalares para criança. E se nós pensarmos bem, veja como uma coisa bate. Ele vem lá desde 1923,
atendendo à lacuna da assistência básica de saúde. O Brasil vem se desenvolvendo, vem melhorando as condições de vida, diminuindo um pouco a miséria. Então, as causas elas começam a mudar. E ele, como médico pediatra, ele começa a perceber a necessidade de outros instrumentos. Nessa época, ele já não resolvia os problemas com aleitamento materno. Isso já estava começando a ficar estabelecido, já estava começando a entender sobre higiene infantil, puericultura e tudo mais. Então surge a necessidade de tratar doenças. Nós estamos falando em doenças infecto-contagiosas, estamos falando de diarreia aguda, algumas pneumonias. Era isso que estava nesse momento. A própria asepsia no corte o coto umbilical, a infecção no coto umbilical, o próprio acompanhamento das crianças, alguns procedimentos cirúrgicos para as crianças começavam a chegar. Então ele tira o foco do básico e põe o foco já no futuro. É como se um filme viesse passando e ele ia resolvendo aos poucos. Aliás, isso é até hoje assim. E aí quando ele começa a perceber a necessidade, eu estou aqui contando, me vendo no lugar dele, como se a gente estivesse lá. Era isso que estava acontecendo, pelo que a gente vê nos registros históricos. Então ele começa a sentir a necessidade de uma assistência hospitalar. Obviamente, Álvaro é um homem conectado com o mundo. Ele sabia o que estava acontecendo na Alemanha, na Inglaterra, nos Estados Unidos, e isso tudo vai acontecendo na humanidade de uma forma similar. Então ele era aquele indivíduo que trazia isso para a Bahia. Aquilo que havia de melhor na pediatria do mundo, ele sonhava em colocar no Hospital Martagão de Esteira. Essa é aí a origem dessa, entre aspas, essa petulância que o Martagão tem de querer dar o melhor para a criança baiana, mas não é o melhor para qualquer criança. É com foco na criança mais desfavorecida, mais vulnerável. Então, essa antítese, talvez, seja a beleza de todo o Hospital Martagão de Esteira, que começa lá com o Álvaro Bahia. É vestir de cetim o menino de rua. É vestir da melhor roupa que tiver, por a maior joia que for possível, para aquela criança que tem a mesma dificuldade, que coloque entre os mais pobres, entre os miseráveis, e que esteja doente. Então, é subverter essa ordem. Isso está no DNA da instituição. Naquele tempo já era assim, é o que Álvaro pensava. Por que as nossas crianças mais pobres, elas também não têm direito a uma assistência de ponta, de alta tecnologia? Não, elas têm. Então, para isso, nós vamos construir o melhor hospital do mundo. Você vai mostrar, acredito, que o hospital era respeitado, era tido como referência. Era esse o sonho de Álvaro, e que hoje não é só de Álvaro. É de todos nós que andamos nessa instituição. Perfeito. A gente tem o ano mais ou menos de 1958, né? Que é um ano final dos anos 50, quando o governador Juracy Magalhães ele assume o governo em 1959. E em 1958, eu tenho aqui uma informação do pediatra José Peroba de que cada 1.000 crianças que nasciam, 150 morriam. 1958. Era 15% da população infantil morria. El Salvador tinha apenas 105 leitos para crianças, quando deveria ter no mínimo 700. Você veja como vem caindo. Nós saímos de 1923 com 400, e em 1958 você já está com 150 mil. 1.150 para 1.000. Isso. Exatamente, você já caiu de 400 para 150. Já foi uma evolução significativa. É assim, vai ganhar mais aqui no final do século XX com o Sistema Único de Saúde, com a prevenção e tudo mais. Mas é isso mesmo, a instituição vem assistindo a queda da mortalidade infantil ao longo do século. Agora, as pessoas que não sabem a história, eu sei um pouquinho, porque eu pesquisando Irmã Dulce, eu fatalmente tive que pesquisar Álvaro Bahia, né? Por todo o seu trabalho de benemerência, pelo fato de ser primo carnal e fazer essa coisa tão bonita. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe, assim como a Irmã Dulce, Álvaro Bahia mendigava muito recursos para o hospital, passavam presidentes e governadores e vinha a coisa a conta-gotas. Álvaro, poderia dizer que ele fez uma loucura. O homem assumiu a responsabilidade de construir um hospital daquele tamanho, onde ele levou 19 anos. Aquilo foi feito mendigando mesmo, com muita doação, com ações, eventos. Ele chegou a hipotecar a casa dele
para você ter ideia. Não foi só ele. Tem outros que venderam patrimônios. O doutor Elísio Ataíde, por exemplo, o neto dele me conta, o Eduardo Ataíde, que a família ficava, meu avô, você vai vender a casa da gente? Vendeu algumas casas. Então, muitos fizeram isso. Álvaro, inclusive, chegou a hipotecar, como eu disse agora há pouco. Uhum. Então, tem um fato emblemático que eu conto sempre, que quando ele estava pronto para inaugurar o hospital, ele aguardava recursos federais. E no momento em que esses recursos eles vinham, o ministro responsável pela pasta, ele titubeou. Ministro da Saúde. Era saúde e educação. Educação e saúde. Educação e saúde. O ministro titubeou. Ele falou, olha, Álvaro, esse projeto é muito grande. Não cabe na Bahia. Isso não vai dar certo. Não vai dar certo. Para a Bahia. Ele não acreditava. E então, Álvaro, ele já estava um pouco adoecido. E Álvaro, nós interpretamos que, pelo que eu ouço, provavelmente ele deve ter tido uma crise hipertensiva e feito um acidente vascular cerebral. Não, vamos falar disso aqui a pouco, porque tem uma informação que eu recebi e coloquei no meu livro, que é o seguinte, olha que coisa interessante. Ao contrário de sua prima, irmã Dulce, ele era muito parcimonioso. E com a irmã Dulce, ela queria inaugurar e dizia assim, não, o mendigo está ali, o doente está ali, a gente inaugura de qualquer jeito. Ele não, ele queria inaugurar o hospital, não queria inaugurar sem estar totalmente em condições para garantir o seu adequado funcionamento, e vai ao encontro disso que você falou. Faltava essa verba federal, faltava esses convênios para que, uma vez inaugurado, o Hospital Martagão de Esteira pudesse seguir adiante. Mesmo as pessoas iluminadas, elas têm suas individualidades. Então, o olhar de Álvaro, embora impregnado por caridade e filantropia, mas Álvaro era um médico, ele era um cientista, ele era um homem técnico. Então, ele tinha esse desejo de prestar o serviço de qualidade. Outro ponto do DNA do Hospital Martagão de Esteira. É inegociável, ele é intransigente com o desempenho técnico-operacional. Isso vem desta época. Até porque... Vem da alma do fundador, né? Até porque, Valber, cuidar de criança, aqui eu estou falando agora tecnicamente, não permite deslize. Se você tem a janela de oportunidade de resolver a vida da criança, se você não performa bem naquele momento, você perde o timing, você perde a chance de salvar a vida de uma criança. Sempre foi assim. Ou compromete a vida dela. Compromete, ou diminui, ou piora o prognóstico. Então, isso é muito forte na pediatria. E Álvaro é um pediatra. Então, isso compunha essa exigência dele de que as coisas... Você vê as fotos, Álvaro andando pelo hospital, olhando cada detalhe. Você vê os equipamentos, ele encomendou tudo no exterior, ele tinha muita relação. Ele conseguiu coisas de ponta. Então, ele vivia aquele negócio ali, querendo entender qual era o melhor ponto que tinha que chegar. O que podia melhorar. Vamos conversando e vamos ver as outras fotos aqui. Foto 4, Álvaro Bahia e um grupo de médicos à frente do quase construído aí, né? Ainda tem muita coisa, mas a parte civil já está bem adiantada aí. E Álvaro Bahia, minha gente, é esse que está no centro da foto de óculos, com um lencinho aqui na lapela do seu paletó, né? Esse é o grupo de abnegados. Você se emociona, né, doutor Carlos? Vamos para a foto 5, que a foto 5 é histórica e é uma foto espetacular. Aqui do lado esquerdo, o pai de Mandúcio, Augusto Lopes Pontes, doutor José... Como é o nome dele? Doutor Peroba aqui. Não, o segundo, José Elísio Andrade, aquele baixinho. Isso. Depois o alto, o deputado Manuel Novaes, que ajudou bastante. Essa senhora não sabemos quem é. Álvaro Bahia no centro da foto. Isso foi tirada nos barris. Ou não, foi tirada acho que no Tororó essa foto. Depois vem o Álvaro Silva, né? O de óculos do lado de Álvaro Bahia, uma senhora, Eliezer Aldiface, como é que chama? Aldiface. Esse de pele mais escura. Vem outro que eu não sei quem é. Por último, em penúltimo, o doutor José Peroba e um outro último médico que eu não sei. E esse daí, gente, é uma elite da pediatria da Bahia. Nós estamos falando aí dos anos 60, início dos anos 60. Talvez um ou outro médico pediatra famoso não esteja aí, mas a gente aí tem nomes
que fazem parte da história da Bahia. Eu vou pedir para você dar um pulo, por favor, Tony, vai para a foto 7 ao invés da 6. Foto 7, que é o que o doutor Carlos Emanuel ia falando. Médico não verá mais seu hospital. O doutor Álvaro Bahia, depois de lutar de 1946, em 8 de outubro de 1964, ele falece, como você ia dizendo aí, teve uma crise hipertensiva. A gente tem até o atestado de óbito dele aí na foto 6. Esse é um hospital, um jornal do Rio de Janeiro, o Diário de Notícias, está dando a notícia. Um hospital de altíssima qualidade e o seu dono, o seu fundador, não ia vê-lo pronto. Vamos para a foto 8. Jornal à tarde, inauguração do Hospital Martagão de Esteira. Aí a Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil. Já chamada de Fundação Álvaro Bahia, tá vendo aí? Logo depois que ele morreu, vai inaugurar um hospital. Ele morre em outubro, isso aí em março. Nós sabemos que era muda para a Liga Álvaro Bahia após sua morte. Eu não sabia que passou pelo nome de fundação. Era sempre uma liga. Uhum. Vamos para a próxima, a 9, que é o convite assinado por Álvaro Augusto da Silva e Elísio Pereira de Ataíde, convidando a sociedade baiana para finalmente assistir à inauguração do Hospital Martagão de Esteira, na rua José Duarte. E não teve muitas solenidades, não teve festas, por causa do luto pela passagem do seu idealizador e o homem construtor do hospital. Vamos para o próximo, Tony, por favor. Aí será o mais completo centro pediátrico do norte, na época não falava norte-nordeste, era norte e nordeste do Brasil. Tinha algumas pessoas que diziam que seria o mais moderno da América do Sul, tem esses comentários, né? Vamos para o 11, por favor, para a gente acelerar um pouquinho. Aí é o dia do lançamento. Olha a foto como era o hospital, né? O Martagão de Esteira. Nós estamos aí no dia 17 de março. Veja que interessante. Em 17 de junho de 23, nasce a Liga Baiana. Em 17 de março de 65, 40, quase exatos 42 anos depois, nasce o hospital. Olha que luta de 4 décadas aí, né? Vamos passando, Tony? São informações que vêm aí, quanto custou, pode ir seguindo adiante. As obras começaram em 49, quer dizer, a pedra fundamental em 46, obras em 49. Aí vai dizendo o que é que o hospital dispõe, passa a fabricar o próprio plasma. Isso era muita coisa em 1965. Pode ir passando, as incubadoras, portáteis. Tem uma coisa muito interessante que eu vi no anterior, por favor. As incubadoras portáteis podem pegar criança em qualquer lugar de Salvador. E olha aqui, que avanço, né? Vamos andando. Emergência para crianças, pode passar. Emergência 24 horas por dia para crianças. Isso nunca houve em Salvador. Nunca houve na Bahia. Especializado em criança. Em criança, não. Vamos andando, gente. Um mergulho na história. O que aí já fazia necrópsia de crianças também, né? Um grande serviço de anatomia patológica, de patologia lá no hospital. Uhum. E esse hospital, vamos passar para o próximo, ele só se efetiva graças à ajuda do ex-governador, na época, o governador Lamanto Júnior. Antônio Lamanto Júnior. E ele que firma convênios com o IAPC, que era o Instituto dos Aposentadorias e Pensões dos Comerciários, que o IAPI era dos industriários, né, que dá nome ao bairro até aqui em Salvador. A LBA, o CEAM, que é o Serviço de Atendimento ao Menor, né? Também ele vai assinar contrato com Petrobras, Derba, aí tem a mão do então governador Lamanto Júnior para viabilizar a inauguração do Hospital Martagão de Esteira. Vamos passando adiante mais. A gente pode passar, aí olha como era. O hospital está escrito ali no cantinho, Hospital das Crianças, Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil. Está bem ali no canto. Essa contenção aí você tem até hoje, né? Uhum. É a porta do hospital, a entrada do hospital. A entrada, né? Essa parte de pedra, né? Isso. Vamos passando, Tony.
Aí, fruto de um ideal acalentado com fé, realizado com amor. Isso é a cara do Dr. Álvaro Bahia, né? Um sonho acalentado, um ideal com fé e amor, né? Podemos ir adiante. Olha, volte aí. Olhe o Lomanto Júnior ali na mesa, tá vendo? Não é ele ali? Parece que sim. Parece que vamos sim. lá, vamos adiante. Aí, quando... Essa é uma reportagem da minha colega Ângela Peroba, quando o Álvaro Bahia fez 100 anos em 1991. E aí pode passar, falando de todo o empenho dele. Olha ele aí, o idealizador dessa obra sensacional. Vamos correr rápido essas fotografias. A primeira sede, onde é que fica? No Campo Grande. A mortalidade infantil. Isso aí não é o hospital, não, gente. É a sede da Liga Baiana contra a Mortalidade Infantil. É ali onde hoje funciona o nosso CRETER, que é o Centro de Referência ao Autismo. Autismo, na esquina da Vitória com o Campo Grande. Exatamente. Podemos passar, Tony. Aí a Pedra Fundamental, em 1946. Podemos ir, viu? Seguindo aí, distribuição do banco de leite, né? Exatamente. Olha aí, ó. Fotos que nos foram já enviadas pelo acervo do hospital. Primeiro consultório lactante. Podemos ir. O Otávio Mangabeira, Álvaro Bahia, Anísio Teixeira. Inauguração do posto de puericultura de São Caetano, 1950. Gente, nós estamos mostrando para vocês parte da história da saúde na Bahia, principalmente da saúde pediátrica. Isso aqui é um mergulho maravilhoso para quem gosta de história, para quem gosta de medicina e saúde pública. Então, podemos seguir, aí são os próceres, aí o governador da época, Juracy Magalhães, e aí a gente passa agora, visita do governador Regis Pacheco, a início dos anos 50 aí, comandando, prefeito Heitor Dias, que é nome de rua, de avenida em Salvador, também esteve lá visitando, e a gente agora para nesse livro. Pode mostrar o livro um pouquinho, que é o livro lançado recentemente pelo doutor Carlos Emanuel Melo, contando a história da vida dele, a história do Martagão Gesteira, que será o tema do nosso segundo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Você que está acompanhando o FabaMed Conexão Saúde, não esqueça de deixar aqui o seu like. Inscreva-se em nosso canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. É muito importante para nós. Acompanhe as nossas redes sociais: YouTube, Instagram, TikTok, Facebook. Estamos apresentando FabaMed Conexão Saúde. Começamos o segundo bloco do nosso programa de hoje, que está entrevistando, tendo uma conversa aqui muito legal com o Dr. Carlos Emanuel Melo, que é o superintendente da Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil e é cirurgião pediátrico no Hospital Martagão Gesteira, desde o ano 2000, né? Mas eu gostaria de saber, doutor Carlos, em que momento foi que o médico pediatra se imbuiu, e embebeu, vamos chamar assim, do espírito de Álvaro Bahia e resolveu participar mais ativamente do hospital, não só como médico? O espírito de Álvaro Bahia, ele está ali dentro do hospital. Então, qualquer pessoa que chega lá percebe que tem alguma coisa diferente, né? Provavelmente não é ele sozinho, ele deve estar com uma auréola de pessoas. Aqueles médicos todos, né, pediatras? Abençoando ali e seguindo o caminho. O que me lançou nessa jornada desconhecida de me participar da gestão do hospital foi a crise. Momentos de crise são momentos em que a gente precisa se reinventar. Então, eu estou no Martagão desde o ano 2000. Quando eu cheguei, há pouco tempo, o hospital tinha reaberto, porque ele passou um período fechado, em 1997. E de 2000 até 2008, eu vi o hospital em solavancos e via ele decaindo um pouco descendo a ladeira. Em 2008, final de 2008, a crise estava muito grande. Muitas pessoas já não iam mais para o hospital. O hospital vivia... Muitas pessoas com muitos pacientes? Tanto os médicos quanto os pacientes. O hospital foi perdendo vida.
foi diminuindo progressivamente a capacidade de resolver problemas. E quando um hospital filantrópico perde essa capacidade, ele perde uma coisa que se chama significância, ele perde importância. Se ele deixa de ser procurado, ele vai atrofiando com o passar do tempo. O hospital tinha alguns problemas que iam se avolumando, problemas trabalhistas, problemas de financiamento. Na verdade, o Hospital Martagão de Esteira é mais uma das vítimas do subfinanciamento crônico do Sistema Único de Saúde. E essa conta chega de tempos em tempos e bate na porta justamente daqueles que estão mais próximos da assistência dos mais pobres. É isso, a verdade, que acontece. Um comentário rápido. Irmã Dulce se queixava muito disso e eu acho que isso deve ser um peso muito grande para os hospitais filantrópicos, que é o 13º salário, né? Quando você mal tem dinheiro para pagar a conta de um mês, chega em dezembro, você tem 2 folhas para pagar. É um momento doloroso, né? É um momento da onça beber água, a conta chega, é hora da rapa do tacho, né? Mas a gente sabe que tudo isso vem de prestar uma assistência que não é remunerada justamente pelo sistema. E esse era o problema que sempre cometeu o Martagão de Esteira. É o problema que sempre comete. Mas em 2008 a situação estava muito crônica, estava muito grave, se somaram diversos fatores e nós estávamos fechando, de fato, em definitivo. Você recebeu um convite? Convite? Para assumir? Sim. Então, começou a haver um movimento das pessoas que ficaram para pagar as luzes, enfermeiros, médicos, e nós começamos a fazer diversos movimentos, diversas reuniões, e era alguma coisa estava acontecendo ali. E em um determinado momento, um dos nossos amigos, Eduardo Peixoto, me levou a uma reunião com o secretário de saúde da época, que era o José Carlos Brito, o nosso cardiologista, intervencionista. E naquela... Ele era cardiologista de lá? Não, ele era o secretário municipal de saúde. Sim, isso eu sei, mas você falou nosso... Nosso da Bahia, a referência nesse sentido que eu estou dizendo. E aí, numa dessas reuniões, Zé estava muito preocupado e tentando ver solução. E ele falou, olha, eu queria pedir para mim, eu queria pedir que você assumisse essas reuniões, a liderança desse processo. Ele olhou para você e pediu. Olhou, assuma a diretoria médica que você vai me ajudar a resolver esse problema. Ele botou assim a mão na cabeça e deu presente para mim. Eu falei, olha, eu não tenho nenhuma condição, eu sou médico, eu não sou administrador, eu não tenho como assumir esse negócio. E ele deu uma resposta mais ou menos assim, olha, você daqui é o único que vai manter a turma lá trabalhando, já com 4 meses de salário atrasado, enquanto eu tenho tempo para arrumar alguma ajuda, alguma solução. E foi a verdade o que aconteceu. Ele realmente, o que ele pôde fazer, ele fez, trouxe alguma solução provisória alguns meses depois, e eu passei a me envolver e tomei aquilo como uma missão, vamos falar assim. Mas não foi sozinho. Quantos leitos tinham na época que você assumiu a superintendência? Naquela época, eu vou aqui estimar, deveria estar funcionando, era o º, 2º andar, devia estar funcionando 60 leitos, provavelmente. Hoje, 2025. Nós já chegamos a 210, tivemos nos últimos 2 anos crises terríveis, que podemos falar sobre isso, e voltamos a ser um hospital de 150 leitos. Nós estamos agora tentando voltar a crescer novamente. Mas 150 leitos com muito mais qualidade do que... Muito mais do que o que era antes. Porque o teu nome hoje é citado como uma referência de gestão hospitalar, né? Você pegou um carro que mal estava conseguindo sair de 20, 30 km de velocidade e colocou na velocidade de cruzeiro, vamos chamar assim, né? E o carro não se balança, não titubeia para andar. Eu quero que você conte, por favor, para nós, porque no outro bloco até você falou dos desafios também na área médica, de mudança de perfil da doença que acomete as crianças, né? De antes para hoje. E como é que a sua gestão foi, ao mesmo tempo, tomando conta desse passivo do hospital e transformando isso em algo administrável, e essa mudança de perfil dos pacientes? Olha, muitas pessoas me perguntam, eu tenho uma receita de bolo. São 3 vetores ancorados em um modelo de comportamento. Quais são? Gestão estratégica,
austeridade e disciplina orçamentária e financeira e revisão e melhoria contínua dos processos de trabalho. São esses 3 pilares, tecnicamente falando. Você já sabia disso antes ou aprendeu lá? Não. Esses 3 pilares ancorados em um comportamento de liderança servidora com um alto, agora isso é do Martagão Gesteira, com um alto coeficiente de expectativa espiritual. Então, é necessário conciliar o propósito de vida das pessoas envolvidas nisso aí. Aliás, só fica ali quem tem propósito. É necessário se posicionar como um líder servidor e daí, então, municiando-se da técnica desses 3 pilares, gestão estratégica, austeridade e gestão orçamentária e financeira e revisão contínua e melhoria dos processos, para que você consiga lograr êxito. Não, técnica sem o amor não funciona e o amor sem a técnica não serve. Então, essa é a receita. Como o propósito é muito forte, como o propósito é muito elevado, isso faz sentido na vida de algumas pessoas. Então, você passa a regimentar seres humanos de elevado nível moral e você não entra numa batalha dessa sozinho. Por isso que eu falo, olha, ok, eu aceito o papel de liderança. Aceitei até então, né? Hoje as coisas estão mudando. Mas naquela época eu fui à frente, mas eu não fui sozinho. Até porque eu não sabia fazer nada. Eu fui permitindo que cada um desenvolvesse seu próprio papel e fizesse aquilo que ele sabe fazer de melhor. Delegando, né? Delegando e recebendo orientações também. Sim. A humildade de perguntar e aprender é muito mais importante do que a decisão de comandar. Normalmente os comandos são... Ao invés de impor, ouvir e decidir, né? Com certeza. Mas, doutor Carlos Emanuel, o que você acha que foi assim, a grande pedra de virada, o grande momento de virada nessa questão, nessa gestão do Hospital Martagão Gesteira, de como você pegou e como ele está hoje? A resposta é direta. Dobrar a aposta. Havia um momento crucial no Martagão Gesteira que se definia claramente. Consultores externos falaram para mim, para nós todos, vocês estão quebrando porque vocês cuidam de crianças pobres. Crianças pobres não têm dinheiro. Então não tem como operacionalizar um hospital especializado. Você tem que dividir o hospital em 2 bandas, uma pública, ok, filantrópica, e uma outra privada, que gere receita para que você pague essa dívida de cá. Fizeram um planejamento, uma simulação muito bem feita, diga-se de passagem, que você faz um fluxo de caixa e mostra lá como a conta fecha. É o quê? De convênios de saúde? Convênio de saúde, particulares, saúde suplementar e tudo mais. Essa conta faz sentido, não é uma coisa errada. Isso pode ser até uma solução para o Martagão do futuro. Mas naquele momento, o raciocínio que nós fizemos, aceitamos todas as orientações, mas pedimos desculpas porque essa nós não aceitamos. Por quê? Porque quando nós olhávamos para dentro do hospital, nós tínhamos pessoas que estavam sem receber há 3 meses e estavam lá querendo resolver. Tínhamos pessoas que não tinham nada a ver com o hospital, mas queriam ajudar. Tinham pessoas que queriam doar. Então, como havia todo um conceito, um ambiente em torno daquela comoção, o que estava vivo ali no hospital não era mais uma lógica econômica financeira. Não era mais isso. O que estava ali era o espírito, era a alma, era o propósito. Então nós falamos, olha, nós vamos fazer o que a gente sabe fazer mais ainda. Então nós vamos cuidar de mais crianças mais pobres com doenças mais graves. Isso dito assim parece simbólico até poético, mas não é. Decidimos por um posicionamento estratégico de termos uma significância elevada, cuidando das crianças mais desfavorecidas, vamos buscar justamente daquilo que elas estavam morrendo mais, que é justamente aquilo que não dá dinheiro e que dá mais prejuízo e que, portanto, havia uma lacuna assistencial. Então, todo o processo de reconstrução do hospital, a partir da minha gestão, ele se fundamenta nesse conceito de buscar as crianças
mais desfavorecidas, com as doenças mais graves. Ou seja, é aquele atleta que está cansado e, em vez de pedir descanso, vai malhar mais ainda, vai treinar mais ainda. Ok. E dentro do meu parco conhecimento do assunto, eu imagino que vocês se direcionaram para a área de oncologia, onde o SUS consegue, ou se consegue que o SUS pague melhor do que em outras áreas, e isso conseguiu financiar o hospital. É isso? A sua afirmativa está correta, mas ela está incompleta, porque a oncologia foi uma parte. Nós, como lhe disse, fomos guiados por aquilo que estava faltando. Então, nós fomos abordar a neurocirurgia, que as crianças morriam com hidrocefalia sem ser tratadas. Nós fomos buscar implantar a neurocirurgia. Nós fomos cuidar das cirurgias cardíacas, que é um problema de saúde pública universal. Muitas das crianças com cirurgia cardíaca morrem sem o diagnóstico. Então, nós fomos fazer cirurgia cardíaca. Nós fomos ampliar a oncologia. E aí fomos buscar diversas outras situações. Mas sempre guiado por esse espírito. Onde está tendo problema, nós vamos buscar solucionar. É uma atividade que naturalmente vai lhe trazer muito mais desafio, porque você sai da zona de conforto. É uma estratégia que é desafiadora, não é uma coisa fácil de se fazer, mas deu certo. É corajosa. É corajosa. E no momento que vocês... Gente, é muito interessante esse depoimento aqui do Dr. Carlos Emanuel Melo, e eu aproveito para pedir a vocês, está gostando do programa? Por favor, dê o seu like, o seu gostei, dê um cliquezinho lá. Se você não é inscrito no programa, se inscreva, ative o sininho para que cada programa que vier semanalmente, você seja avisado. E além disso, se você está realmente gostando, compartilhe com pessoas suas, seus amigos, porque nós estamos assistindo aqui não só a história da saúde da Bahia, pelo Hospital Martagão Gesteira, mas também como a continuação dessa história, porque o que nós estamos vendo e ouvindo aqui é muito interessante. Então, parte-se para essa atitude corajosa e aí dá-se o que alguns poderiam dizer que era o improvável, que é vocês passam a ser novamente referência de uma forma muito direta em determinados tipos de tratamento para crianças, principalmente crianças pobres, preponderantemente crianças pobres aqui no estado da Bahia. É porque esse conceito elevado, ele traz consigo desdobramentos. Então, se você se compromete a tratar doenças complexas, você não pode abrir mão de uma prerrogativa que se chama qualidade. Quando você fala de qualidade, eu não estou falando no espírito abstrato de qualidade, estou falando de normas técnicas. Então, quando você foca em qualidade, você precisa reajustar os seus processos todos. Você não consegue reajustar processos se você não tiver pessoas capacitadas. Você não consegue ter pessoas capacitadas se você não tiver um plano estratégico ajustado. Você não consegue pagar e reter essas pessoas se você não tiver um equilíbrio econômico-financeiro. Então é tudo um desdobramento a partir das boas práticas de gestão que terminam provocando mudanças no seu setor seguinte. Então é um desdobramento do que foi pensado lá em cima. E aí nós conseguimos, graças a Deus, construir de cima até embaixo uma mentalidade, uma cultura organizacional comprometida com todo o nível de qualidade que nós pretendíamos e cumprir a nossa missão de levar isso justamente para aquelas crianças que nós pensamos lá atrás, aquelas mais necessitadas com as doenças mais graves. Vou te dar dois números. 98% das crianças atendidas no Hospital Martagão Gesteira são filhas de família com renda familiar igual ou inferior a 2 salários mínimos. E desses 98%, 50% das famílias ali têm renda familiar inferior a 1 salário mínimo. A renda familiar é a soma de tudo que ganha o pai e a mãe para cuidar, às vezes, 3, 4 filhos. Então, você pode, a partir desse número, entender o contexto social dessas crianças. Agora, imagine que essa criança, nesse contexto social, ela desenvolve um câncer. Então, você acha que a nossa criança, com esse contexto social, ela tem a mesma chance de vencer o câncer que uma criança que nasceu em classe média ou classe média alta e que já parte de um patamar mais elevado? É o nosso dever tentar
diminuir essa diferença, mitigar esse abismo, tentar aproximar a criançada, pelo menos na hora da chance, de lutar pela uma chance de vida. Perfeito. E é esse o conceito que nós tentamos fazer. Né? Que coisa linda. Gente, nós estamos aqui com alguns dados da área de câncer em crianças, 200 a 211 mil novos casos de câncer em crianças, segundo estudos globais, e isso varia de ano a ano, né? Então, por ano, cerca de 200 mil novos casos no mundo. No Brasil, em torno de 8 mil casos por ano em crianças e adolescentes. Hoje, o câncer é uma das principais causas de morte por doença na faixa de 0 a 19 anos. Muita gente não sabe disso, eu não sabia. Excluindo as causas externas, as traumáticas, ela é a maior. É, né? E hoje o Martagão Gesteira pode dizer que é uma referência em pediatria e oncologia pediátrica no estado da Bahia? O Martagão chega a ser responsável em alguns momentos a 38%, 40% de toda a oncologia pediátrica do SUS do estado da Bahia. É o único desses do SUS que faz transplante de medula óssea. Óbvio que esse número depende do recorte, da época, da idade, que tem recorte com 15, 16, 18 anos. Mas os números são superlativos. Atualmente, nós estamos próximos ali de 180, 185 crianças hoje em tratamento no Hospital Martagão Gesteira. Em relação ao câncer no Brasil e na Bahia pediátrico, algumas entidades têm nos informado que há um descompasso entre o número de cânceres que deveriam estar sendo tratados e o que realmente está sendo. O que nos faz nos preocupar com a possibilidade de estar havendo subdiagnóstico. Crianças morrendo com câncer sem serem tratadas. Sem saberem. Sem saberem. Sem que os pais saibam. Às vezes eles morrem da complicação do câncer, ou às vezes podem estar também saindo para outros estados. Então, nesse momento, algumas organizações estão investigando e estudando o que é que está especificamente acontecendo no Brasil, mas com foco na Bahia também, porque os números não estão batendo. Eu gostaria que Tony colocasse aí na nossa tela a imagem número 20, a capa do livro, porque é algo que o doutor Carlos Emanuel já se mostrou que é cirurgião pediátrico, já se mostrou que é administrador e agora enveredou pela área da escrita também. Então, homem de mil instrumentos, né? Eu vou ficar com a câmera aqui em mim por um pouquinho de tempo, a ponto do doutor Carlos pegar o livro dele ali, que está ali. E esse livro, O Hospital da Minha Vida, pode abrir a câmera, Tony? É a extraordinária história de superação do Martagão de Esteira, contada pelo cirurgião que viveu cada capítulo. Como é que você concebeu essa obra que está aí nas suas mãos, né? Como é que você concebeu esse trabalho? Na realidade... E por que você escreveu também, né, doutor Carlos? Esse livro foi escrito num momento de muita dificuldade. Mas ele marca também os 60 anos do... Marca 60 anos, que é esse ano, né? 25 anos da minha atividade no Martagão. E 60 anos em 2025, isso, do início das atividades do hospital, né? São dois números, 60 do Martagão e 25 meu. Tá, pode falar que eu te cortei. Não, isso foi escrito num momento de muita dificuldade que o Martagão tem passado nos últimos 2 anos. Muitas das coisas já estavam escritas também. Eu tenho o hábito de ir anotando algumas coisas, escrevendo, fazendo alguns textos. E quando, lá em final de 2024, nós estamos passando por momentos muito difíceis. E a partir daí deu aquele insight e eu comecei a juntar tudo que eu tinha e botando os textos separados, aí fomos montando um quebra-cabeça. Procurei uma tutora, a Luciana Knop, que era de lá do hospital e que já escreveu muito, e ela disse, eu não vou fazer para você, mas eu vou ensinar. E aí ela foi me ajudando, me orientando, e fui construindo essa narrativa. Ele basicamente tem uma pequena introdução falando de mim, e eu entrelaço as duas histórias, a minha e a do Hospital Martagão Gesteira. E por último, no final eu faço
uma parte analítica do Sistema Único de Saúde, do altruísmo, da filantropia, da história da filantropia no Brasil, na humanidade também. E aí nós tentamos resgatar muitas coisas de memória. Não é um livro biográfico, ele não bebe em fontes primárias, ele não tem um estudo científico. É a sua visão. A visão, alguns depoimentos, histórias, fatos. Eu digo a sua visão, o testemunho ocular, exatamente. Né? É por aí, narrado na primeira pessoa, com a linguagem coloquial, procurando ser fluido, sem muito rebuscamento, para contar a história, como se eu estivesse aqui conversando com você. Olha, a nossa entrevista está terminando, infelizmente. Eu gostaria, eu não te perguntei ainda, é casado, tem filhos, tem algum filho que também enveredou pela medicina e se continua sendo cirurgião também pediátrico? Sou casado há mais de 30 anos com a companheira que me assistiu tudo isso aí. Ela corrige esse livro aqui de ponta cabeça, ela dá a visão dela, faz o contraponto. Tenho 3 filhas maravilhosas. Uma delas, inclusive, é médica, cirurgiã geral, terminando agora a residência, está fazendo prova para a residência de cirurgia pediátrica, inclusive tentando o Martagão de Esteira, o Hospital Daci Vargas, em São Paulo, onde eu fiz residência. E tem uma neta, já vai fazer 2 anos, que chama-se Helena. Continuo operando, pouco, muito menos do que o que eu gostaria, mas eu continuo operando, continuo fazendo ambulatório, também pouco, porque eu não quero me separar do contato com o ser humano, porque é isso que sensibiliza a gente, é isso que faz a gente dobrar o joelho perante a realidade, é isso que tira a pompa da medicina e traz no lugar da pompa o espírito de servir, o espírito de cuidar do próximo. Eu estava olhando o seu livro aqui, doutor Carlos, fatalmente eu vou dar uma olhada nele, dar uma lida nele, com muito mais, um olhar mais profundo. Aqui eu dei uma folheada rápida. E eu queria saber o seguinte, o Martagão de Esteira e a Liga Álvaro Bahia contra a Mortalidade Infantil continuam seguindo o ideal do seu fundador, do seu criador? Me dá uma rápida explanação sobre isso. Eu não tenho a menor dúvida, ainda mais um dia como hoje, que eu tive aqui uma aula de história, sinceramente, uma aula de história. Eu vi fatos aqui que eu não sabia, você resgatou e concatenou com outras informações que você tinha, e cada um desses que você trazia, eu dizia, meu Deus, é verdade, meu Deus, é verdade. Tudo aquilo que eu tinha pela narrativa oral, muitas vindas de Dona Rosina, de doutor Eduardo Ataíde, de conselheiros que passam por lá. Eu estou vendo aqui em fatos históricos. E como é coerente. Você veja que o relato oral ele tem uma verdade. Pode haver uma diferença de data, uma coisa aqui, outra ali. Mas eu vi aqui hoje documentos primários, parabéns, muito bem buscados, na fonte certa e que batem certo. Então, eu posso lhe dizer com toda certeza, o espírito continua mais vivo do que nunca. Muito obrigado, doutor Carlos Emanuel Melo. E ele estava me elogiando aqui das fotos que eu coloquei, notícias e jornais. Estão aqui nesse livro de Irmã Dulce, que eu me dediquei para fazer 2 livros, passei 10 anos pesquisando, a história oral junto com a história documental, como você falou, e eu passo às suas mãos porque essas informações que eu coloquei aqui, porque para estudar a Irmã Dulce, eu acabei estudando um pouquinho do doutor Álvaro Bahia, que era o primo carnal dela. Que beleza, viu? Não imaginava que eu ia ter no dia de hoje um presente desse. E eu estou ganhando esse aqui, né? E esse aqui é seu. Está aqui escrito minha dedicatória para você. Já tenho dedicatória e tudo, gente, aqui. Vou ler com carinho. E a gente fica realmente feliz de nós estamos falando não apenas da trajetória de um médico, mas de um médico que viu o hospital onde ele vinha dedicando parte da sua vida se esgarçando, só sobrando em meio à tempestade, e assumiu, junto com outros colegas, a liderança de um processo de restauração e regeneração de um dos hospitais mais importantes da Bahia. Se você gostou dessa entrevista, dê o seu like, compartilhe com outras pessoas, porque nós estamos falando da história da medicina na Bahia. E hoje, o FabaMed Conexão Saúde esteve com o Dr.
Carlos Emanuel Melo, eu aperto a sua mão, a gente se despede muito feliz e na próxima semana estaremos de volta com mais um capítulo, mais um episódio de FabaMed Conexão Saúde.